Você tem pavor de ficar sozinho. Começa muitos projetos e não termina nenhum. Lá vai mais um curso, mas você não finaliza. Tudo que vai fazer precisa da aprovação de alguém. Se você se identificou com essas questões, é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. A ferida do abandono. Silenciosa, mas extremamente profunda. Muitas vezes afeta os nossos relacionamentos, nossa autoestima e até mesmo as nossas finanças. Então fica comigo até o final que vamos descobrir como ressignificar essa ferida. Olá, seja bem-vindo ao capítulo 3 da nossa série sobre feridas emocionais. Hoje vamos mergulhar na ferida do abandono. Silenciosa, mas extremamente profunda, deixa marcas ao longo da nossa vida. Mas hoje vamos ressignificar toda essa história e vamos aprender ações que nos permitam ressignificar essa ferida e viver a vida de uma forma leve e segura. Existe uma pequena confusão quanto à ferida da rejeição e à ferida do abandono. A ferida da rejeição, ela geralmente está associada ao genitor do mesmo sexo que o nosso. Então, nós mulheres, quando falamos em ser rejeitada, geralmente associamos a nossa mãe. E a ferida da rejeição, ela está associada ao nosso ser, como nos sentimos diante da vida. E a ferida do abandono, ela está muito relacionada ao nosso ter e fazer. Quando você acha que não tem apoio, quando você acha que não tem companhia, quando você acha que tem que fazer tudo para todos para conseguir ser aceita. Então, ao seu ter e ao seu fazer. E ao mesmo tempo, você busca fazer tudo sozinha, porque você acredita que não pode contar com ninguém. Essa ferida, como as demais, ela nasce lá na nossa infância. Isso não quer dizer que você realmente foi abandonada ou foi rejeitada, porque quando falamos em abandono, associamos isso a largar, abandonar, deixar essa criança sem atenção. Então, isso não quer dizer que você realmente foi abandonada. Mas lá na sua infância, essa foi a interpretação que você fez diante daquela situação. E é por isso que você carrega essa ferida no seu coração, porque em algum momento foi assim que você se sentiu. Isso pode ter sido uma pequena situação de vida, que você pode ter sido deixada em casa com um cuidador, às vezes uma avó, às vezes tio, tia, e você sentiu que foi abandonada pelos seus pais. Veja que não é uma situação gigantesca para que você possa ter tido esse sentimento, mas sim alguma coisa que dentro de você, na sua individualidade, você se sentiu abandonada. Como as demais feridas, a gente usa máscaras para nos proteger. E dentro da ferida do abandono, a gente fala sobre a máscara do dependente. Na máscara do dependente, falamos então de uma pessoa que não gosta de fazer nada sozinho. É aquela pessoa que sempre procura outras pessoas para botar junto num projeto, até mesmo em questões rotineiras. Você procura alguém para fazer tudo, às vezes para ir no mercado, às vezes para assistir um filme, às vezes para ir num cinema, para ir num shopping. Você evita fazer coisas sozinho. Então a ferida do abandono, ela tem relação a isso. Você não gosta da sua solitude, você odeia estar sozinho. Outro ponto sobre a ferida do abandono é uma pessoa que busca validação para tudo. Tudo que ela vai fazer, ela precisa que alguém fale que é a maneira certa de fazer. Eu falo isso com muita propriedade. Quando a gente começa a estudar sobre esses assuntos, a gente consegue identificar bem com qual ferida a gente teve relação. A ferida do abandono, eu acredito que para mim foi uma das que mais me chamou a atenção e que com certeza eu estive em algum momento nessa ferida. Porque eu sempre fui a pessoa que precisava dessa validação para tudo. E isso não estou falando de anos atrás, isso óbvio que começou lá na minha adolescência, na minha infância talvez, mas veio se alastrando ao longo da minha vida. Então eu me recordo com muita clareza que até mesmo quando eu ia sair do emprego, eu precisava que o meu pai validasse isso
me dissesse que estava tudo bem eu sair do emprego e assim daí eu fazia o movimento. Sem a validação dele eu não tomava atitude nenhuma. Então a gente evita tomar decisões, a gente passa essa decisão para alguém da família ou para algum amigo. A gente carrega muito essa questão de precisar estar segura com o que o outro diz, que tudo aquilo que a gente quer fazer a gente não se acha suficiente de fazer sozinho, achando que a nossa opinião não vale. Então a gente busca essas validações e isso pode ser em pequena escala, tanto você fazendo um projeto, você vai pedir para o seu chefe a validação dele, até mesmo em coisas grandes, que no meu caso era, você vai sair do emprego e você tem que tomar uma atitude. E eu não, eu pedi a opinião do meu pai para isso. Qualquer coisa que eu fosse comprar, eu precisava dessa validação das pessoas, até mesmo roupas. Eu mandava foto para alguém, ou eu não comprava se não tinha ninguém junto. Então, são em pequenas coisas e em grandes coisas que a gente faz essa mesma ação. Então, você já consegue mais ou menos ter uma noção se você carrega essa ferida ou não. Outro ponto para ser observado na ferida do abandono é que essa pessoa geralmente se coloca numa posição de vítima. É aquela pessoa que nada dá certo para ela, que Deus não abençoa, que os amigos não ajudam, que o mundo não está a seu favor. Uma pessoa que sempre está nessa posição de vítima, achando que ela é a coitadinha, que com ela nada acontece, que o mundo não a favorece. Então você já consegue aí ver essas características da ferida do abandono e ver se você está se identificando ou não. Por estar nessa posição de vítima, geralmente essa pessoa traz para si muitos problemas de saúde, está sempre nessa queixa, ou tá com uma dor de cabeça, ou tá com uma dor no pé, ou com uma dor de barriga, de estômago, tá sempre com alguma dor, porque isso é uma forma inconsciente que ela tem de chamar a atenção para si, de achar que as pessoas vão acolher ela, vão olhar para ela e não vão abandonar ela pelo fato de ela estar com problemas de saúde. Falamos aqui que essa ferida tem relação com o nosso financeiro. Sim, a mesma proporção que a gente trata o nosso dinheiro é a mesma proporção de amor que a gente acha que merece. Então, quando a gente está nessa ferida do abandono, a gente ou quer que alguém salve a gente, ou a gente faz tudo sozinha para a gente justificar que a gente não pode contar com ninguém. Vale lembrar que a gente faz isso inconscientemente. Agora, com esses exemplos, talvez você traga isso para a consciência e você liga um alerta dentro de si. Acredito que eu tenho essas características, então agora que vem para o seu consciente que você consegue trabalhar nessa ferida. Mas antes, a gente estava no automático, fazendo inconscientemente as coisas, então a gente não sabia aonde a gente estava e nem o porquê que a gente fazia aquilo. Então a relação com o dinheiro é muito disso. Você tem um dinheirinho sobrando, você vai lá, faz uma conta ou faz uma compra de uma coisa que talvez você vai usar uma vez e depois você não vai mais usar, ou que talvez você nunca vá usar. Então você que tem a ferida do abandono consegue se auto-observar. Você vai agora olhar para si e dizer: realmente tem umas coisas aqui que eu comprei, usei uma vez e depois nunca mais usei. Por que que a gente faz essa dinâmica? A pessoa que tem a ferida do abandono, ela quer fazer algo para que ela justifique que ela não pode contar com ninguém. Então você faz esse movimento, você vai lá, gasta tudo que você tem e aí depois você fica correndo atrás desse dinheiro e é óbvio que você vai conseguir pagar essa conta, ou você faz empréstimo, ou você vai pedir emprestado para um amigo, ou você vai parcelar no cartão, então você vai dar um jeito de pagar essa conta. Mas inconscientemente o que você pensa? É assim mesmo que funciona, eu sempre preciso me virar sozinha. Então, olha para si nesse momento, veja se você tem essas questões, essa relação com o dinheiro, essa vitimização, esse problema de confiança nas pessoas. A pessoa que tem a ferida do abandono, ela é extremamente ciumenta nos seus relacionamentos. É uma pessoa que não confia em ninguém. Ela sempre acha que a qualquer momento essas pessoas vão abandonar ela. E é por isso que ela fica, então, dando demais nas relações, está sempre sufocando a pessoa, porque ela tem medo de ser abandonada, então ela faz de tudo nesse relacionamento. E isso estamos falando relacionamento amoroso, mas também relacionamento com os amigos. Então você é a pessoa que dá demais, que sufoca a amizade, a relação, ou você é a pessoa que não dá nada,
que evita dar amor, evita dar carinho, evita dar atenção, porque antes que essas pessoas te abandonem, você já abandonou elas. Então é esse sentimento que você fica dentro. Ou você dá muita atenção, muito amor, muito carinho e sufoca a pessoa, ou você não dá nada. Então aqui o ponto é, vamos começar a manter o equilíbrio nas relações. Dou um pouco, espero receber um pouco. Dou mais um pouco, espero receber mais um pouco. E essa é a dinâmica certa para todas as nossas relações. A gente dá um pouquinho e a gente espera receber também. Tudo que a gente dá de mais é o excesso e tudo que a gente dá de menos fica em débito. Então a gente vai começar a aprender a manter esse equilíbrio de dar e receber. Então essa questão do dinheiro eu também tinha nitidamente comigo. Eu sempre fui essa pessoa que não tinha uma boa relação com o meu dinheiro, então sempre estava pagando fogo, sempre estava com o cartão pendurado para pagar, sempre tinha muitas dívidas e quando eu olhava para essas dívidas, eu sempre percebia isso, que não era nada que eu conseguia ter palpável, era um móvel, não é um sofá novo que eu comprei, um carro novo, eram coisas realmente banais. Quando eu ia pagar a conta, esse item ou não existia ou não tinha significado nenhum para mim. Então você pode começar a dar essa olhada para dentro de si. Em algum momento eu comecei a notar que até mesmo comida, produtos de limpeza, quando eu tentava me controlar em comprar itens, eu pegava e gastava em mercado. Então veja como isso é inconsciente. Também era essa pessoa que ia no mercado e comprava muitas coisas e essas coisas ficavam ali guardadas. Então tenta dar uma olhada para isso, aonde está indo o seu dinheiro. Se realmente são coisas que fazem sentido para você ou você está só gastando por gastar para depois ter essa justificativa de ter que correr atrás da máquina e ter que apagar esse fogo para encontrar uma solução. Então, a gente começa a se perceber e entender que a gente faz isso inconscientemente e que a partir de hoje a gente vai resolver. Como faremos então para ressignificar essas feridas? Já que já achamos a causa disso, já que entendemos se estamos ou não nesse lugar, a gente precisa também ressignificar esses momentos, entender que tudo que a gente fez foi inconscientemente, obviamente que a gente estava em sofrimento, porque quando você é ciumento demais, você sente isso na pele, porque ou a pessoa vai te abandonar, ou a pessoa vai te esnobar e você não vai gostar disso, e até mesmo a sensação que temos depois das nossas atitudes, a gente fica num estado de alerta, de buscar coisas que não existem, então a gente está sempre em sofrimento. A mesma coisa do dinheiro, estamos sempre num sofrimento de tentar pagar conta, mas a gente nunca tem esse respiro de vida, de estar bem, de ter um dinheiro guardado para uma emergência. A gente vive em sofrimento quando está dentro dessa ferida. Mais uma vez, precisamos compreender que fazemos tudo isso inconsciente, mas a partir de agora iremos fazer movimentos para que a gente consiga ressignificar essa ferida. Então, em primeiro momento, você precisa acolher essa criança que se sentiu abandonada. É realmente você conversar consigo mesmo. Caso você ache que necessita de uma meditação com essa ressignificação com uma criança interior, vou deixar aqui linkado uma meditação para vocês. Mas você pode fazer isso apenas se conectando com essa criança, acolhendo ela, abraçando ela e fazendo ela entender que a partir de agora você está segura, você pode confiar em si mesmo e que você não vai mais se abandonar, que você não vai se largar, que você não vai desistir de você. Então é realmente ter esse contato consigo mesmo e que você agora se sinta segura em ter você ao seu lado. Aqui nós precisamos começar a entender que não estamos mais sozinhas, que temos a nós mesmos, que isso é uma das coisas mais importantes, mas que também temos amigos, temos uma família, temos pessoas ao nosso lado que estão sim conosco, que não vão nos abandonar, que tudo que elas têm para nos entregar é suficiente, mas que a gente precisa aprender a confiar. Confiar que o que o outro tem para nos dar é de bom grado e que ele não está fazendo isso porque ele pretende nos abandonar ou porque ele pretende nos ferir. Então, é uma questão de consciência mesmo. É em momentos que essas questões, esses pensamentos
se apresentarem a você, é você dar um novo comando até que você consiga entender que essas pessoas são leais a você, são fiéis a você, que elas não estão ali para te ferir, mas sim para te dar amor, para te dar carinho, para te dar atenção, mas que tudo precisa ser numa medida equilibrada. Outro ponto aqui é você aprender a fazer coisas sozinhos. Como a gente tem essa dificuldade de ser sozinho, de viver a nossa solitude, nós com a ferida do abandono precisamos começar a se expor a esses momentos. É você realmente fazer coisas sozinho, ficar em casa sozinho, ler um livro sozinho, sair para passear sozinho, sair para jantar, para almoçar sozinho, vai na praia sozinho, vai ao parque dar uma caminhada sozinho. Isso são pequenos exemplos de como você pode aprender a ser sozinho. E o mais importante é você fazer esse movimento. Não é você dizer para si mesmo que você consegue, porque eu muitas vezes falei para mim que eu conseguia fazer isso. E na hora que você vai praticar, você vê que as coisas não são tão simples assim. Que muitas vezes você está se sabotando. Só que quando a gente não faz esse movimento de fazer as atividades sozinha, a gente não consegue ressignificar. A gente não consegue aprender a ser sozinho. Então, mais uma vez, vale lembrar que a gente precisa manter esse equilíbrio. Não é você fazer também coisas sozinho e se isolar do mundo. Não, você precisa fazer coisas sozinha em vários momentos da sua vida, aprender a se sentir bem com a sua solitude, ser feliz quando está sozinho, não estar num estado de alerta, de abandono, de tristeza. Então, fazer coisas que alegrem seu coração e se permitir estar sozinho e viver a sua solitude. Mas pessoas precisam de pessoas, então você também precisa socializar. Você precisa ter os seus momentos com os seus amigos, com a sua família, então manter o equilíbrio. É isso que temos que aprender a fazer. Uma coisa importante a ser dita é que ninguém pode fazer isso por você. Esses movimentos, infelizmente ou felizmente, são só você que pode fazer. Então entenda que esses pequenos passos é você que tem que dar. Você vai ter que tirar uma força de dentro de si para fazer os primeiros movimentos, porque eu sei que não é fácil, eu já estive e ainda tem muitos momentos que eu preciso me obrigar a dar esses passos, porque ainda parece que o meu corpo não quer fazer essa exposição. Então, um dia por vez, um passo por vez, mas você precisa se colocar nesse movimento. Aprenda a tomar decisões. A partir de hoje, tudo aquilo que você for fazer, evita pedir para as pessoas a opinião delas. Tome as suas próprias decisões, que é isso que vai te levar ao próximo passo. É óbvio que nem sempre vamos nos agradar com o resultado que vamos ter diante da decisão que tomamos. Todas as pessoas passam por isso. Todas as pessoas tomam decisões que na hora parece certa e que depois não foi tão legal assim. Mas a gente precisa começar a tomar as nossas próprias decisões. Faça isso em pequenas coisas. Minha última dica, e não menos importante, diria que é até a mais importante de todas aqui, é você realmente se reprogramar para entender que você merece o amor das pessoas. A gente está tão perdido nessa ferida do abandono. Muitas vezes a gente acha que não merece, às vezes a gente acha que as pessoas não vão nos amar. E isso é uma mentira da nossa mente, uma pegadinha que ela fica inventando a todo momento. Então, a questão de se sentir merecedor do amor das pessoas é também a gente fazer movimentos que permitam aprender a receber o amor das pessoas da maneira que elas têm para nos dar. É parar de querer criar muitas regras, é realmente aceitar um presente que alguém quer nos dar, é realmente aceitar aquele momento de atenção que a pessoa quer nos dar. Se a pessoa chamou para fazer um passeio, é óbvio que essa pessoa gosta de você, ela não vai ficar te chamando por obrigação. Então, é parar com esse afastamento, é parar de querer ser a pessoa que ignora os convites, é parar de querer escolher a maneira que vamos ser amados, mas é só receber. Receba o carinho, receba o amor, receba as ações das pessoas com um gesto de que essa pessoa realmente gosta de você. Então, são pequenos passos
e todo dia você vai ter que vencer essa barreira da sua mente, porque essa ferida está aí por muitos anos. Então não é uma coisa que você vai conseguir fazer do dia para a noite, mas sim com pequenas ações diárias você vai se encaminhando para esse lugar de amor, de receber, de ser acolhida, de ser aceita, de se sentir confortável com o amor das pessoas. Então, rapidamente, como essa ferida do abandono se apresenta na nossa vida. Não gostamos de ficar sozinho, mas por muitas vezes estamos em estado de isolamento. Culpamos a tudo e a todos porque somos sempre a vítima de todas as situações. Muitas vezes buscamos ter problemas de saúde para que as pessoas venham nos dar atenção. Abandonamos projetos, cursos e até mesmo relacionamentos. Desistimos no meio do caminho para evitar ser abandonada, nós abandonamos primeiro. Tenha em mente que todo esse ressentimento que você tem em relação ao seu pai ou à sua mãe, enquanto você não curar, tudo isso tende a se repetir na sua vida. Para ressignificar essa ferida, vamos acolher a nossa criança interior, vamos aprender a ser sozinhos, vamos entender que hoje estamos seguras, que não iremos nos abandonar, que as pessoas não vão nos abandonar. Hoje não estamos mais sozinhas, podemos pedir ajuda e merecemos o amor que as pessoas têm para nos dar. Pois bem, aqui finalizamos a ferida do abandono. Espero que esse vídeo tenha te trazido clareza sobre como essa ferida pode se apresentar na sua vida e mais ainda em como você pode ressignificar ela, trazendo mais força à sua história, mais alegria aos seus dias, mais amor nas suas vivências e, acima de tudo, mais dinheiro na sua conta. Se você gostou desse vídeo, peço que compartilhe com os seus amigos, com a sua família, para que eles também tenham acesso a essa informação. Um recadinho importante para vocês: estamos com a oficina de escrita com as vagas abertas. Se você tem interesse, lá no meu Instagram, você pode estar me chamando no chat, tem um presente incrível para você e solicitando a sua vaga na oficina. Tenho certeza que vai ser transformador para você e será um prazer guiar você nos 30 dias que ficaremos juntos. Foi um prazer enorme ter você aqui e eu te vejo semana que vem com a ferida da humilhação.